bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, WhatsApp 974012235. Temos também o chat no site da AltV, ainda o telefone 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião vascular, Dr. Dácio Prota. Dr. Dácio, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, boa tarde a todos, estamos aqui para ajudar. Eu gostaria, o senhor é da circulação clínica de condicionamento físico. Isso. O senhor vou repetir a pergunta, que o senhor é um atleta que decidiu fazer medicina ou um médico que optou pelo... Eu acho que foi um médico que descobriu que a atividade física era uma coisa mais saudável do que eu imaginava antes. A tua especialidade é angiologista e cirurgião doenças vasculares, cirurgia vascular. Mas daí eu fiz uma pós-graduação em atividade física, fisiologismo, essas coisas. Qual é a relação direta das atividades? Na verdade, essa ideia a gente trouxe de Dallas, né, da clínica do Dr. Cooper, né, e que é cardiologista e fazia atividade física, ou programava o método, espalhava o método Cooper para o mundo inteiro, né? E a gente veio com a ideia de montar alguma coisa parecida. Antes que eu apresente os outros convidados, né? Porque o senhor, como angiologista vascular, o senhor fala do Dr. Cooper, anos 70. Naquela época, quem tinha problema vascular não podia fazer nada. Praticamente nada. Era vedado qualquer... Era muito difícil você recomendar atividade física para quem tinha algum tipo de patologia. Se recomendava exatamente o contrário, o repouso. Mesmo em outras áreas, como ortopedia, né? Fica deitado, rezando e torcendo para melhorar. Hoje em dia é totalmente diferente isso, né? Quanto mais atividade, melhor. Você vê que os atletas, hoje em dia, eles vão fazer uma cirurgia amanhã, eles estão preocupados que depois da manhã já tem que fazer algum tipo de recuperação muscular para não ficar muito tempo parado e retornar à atividade. Também conosco o Dr. José Flávio Torresan. Dr. Torresan, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé. Uma honra estar de volta aqui no seu programa e bom dia a todos os ouvintes que estão por aqui. O senhor é cirurgião bucomaxilofacial, especialidade em cirurgia ortognática. Ortognática. É a cirurgia das deformidades. Eu não consegui ler. É a cirurgia das deformidades dos maxilares. Aquelas mordidas alteradas, o queixo para frente, queixo para trás, a face alongada, o sorriso gengival. Então, as alterações esqueléticas da face, essas são chamadas cirurgias ortognáticas. Também conosco o Anderson dos Santos, que é personal trainer. Prazer tê-lo aqui, Anderson. Prazer é meu, Zancopé. Muito obrigado por mais um convite. Espero poder contribuir um pouco e aprender bastante com o Dr. Dácio. E também contribuir para falar um pouquinho sobre atividade física, os benefícios da atividade física, do treinamento integrado. Quando você esteve aqui no final do ano passado, você trouxe um peso, 8 quilos. 8 quilos, isso. Você ficou com preguiça de transportar o peso? Não, tem um de 40 aí no carro. A mesa não suportaria. A mesa não ia suportar, eu ia pedir sua ajuda. Por isso o peso não veio. Por isso o peso não veio. Olha, doutor Torresan, reconstrução da articulação temporomandibular. Quando eu vejo esses temas aqui, esses problemas são naturais ou é resultado de problemas traumáticos, de traumas? Na verdade, Zancopé, a ATM, ou articulação temporomandibular, é essa articulação que fica à frente do ouvido. Né? Quando a gente abre a boca, ela liga a mandíbula ao restante da cabeça, né? Vamos dizer assim. Então, é uma articulação que é super acometida com algumas doenças a partir dos
30 anos, 20 e poucos anos, onde o paciente começa a ter estresse. O que pode alterar as articulações? Pode alterar a mordida errada, pode alterar problemas de tensão, mordidas incorretas, como eu disse, causam pequenos desgastes articulares. Mas eu posso ter doenças. Eu posso ter doenças articulares, eu posso ter trauma, pessoas que batem o queixo, fraturam a cabeça da mandíbula. Eu trouxe aqui um crânio, né? Um crânio de resina, Zancopé, que mostra onde é essa articulação. Então, eu posso ter tratamentos conservadores, que são a maioria, que é o indicado, é a maioria ser os tratamentos conservadores. E o tratamento cirúrgico, ele é bem indicado, sim, em casos de trauma, em casos onde tem um menisco articular. Dentro da articulação tem um menisco, como se fosse o menisco do joelho, só que ele é um disquinho mais fino. Então, eu posso reposicionar esse disco, eu posso ter problemas. Deixa eu traduzir no meu... O menisco é uma articulação. O menisco, ele ele fica fica dentro da articulação. O disco, sabe o menisco, sim. Quando o pessoal fala, operei o menisco do joelho? O termo que eu ia usar é o amortecedor da articulação, se bem que seja mais da parte do Dácio e do Anderson. Exatamente. O menisco é o amortecedor da articulação. Isso. Certo? Então, quando o senhor diz que tem um menisco na mandíbula, é isso. É isso. Então, eu posso ter problemas articulares que indiquem cirurgia. Ótimo. Mas as cirurgias são uma pequena porcentagem dos tratamentos ou da terapêutica para tratar essa articulação. Sabe o que me chama a atenção no que o senhor diz aí? Mordida errada. Não é mordida. Eu erro quando vou morder? Não, na verdade, olha, não sei se dá para ver, quando a gente cruza, tem uma mordida cruzada, o normal são os dentes de cima abraçar os dentes de baixo. Mas quando eu tenho uma mordida alterada, porque o queixo é lá para frente, ou o queixo é lá para trás, ou a mordida é aberta, a gente chama de uma mordida errada. E isso também pode causar problemas na articulação. Às vezes eu tenho essas mordidas erradas, um paciente com uma mordida errada, como eu estou dizendo, né? O encaixe, o engrenamento errado desses dentes, e ele não tem queixa nenhuma na articulação. Né? Não quer dizer que eu tenha que operar ou tratar essa articulação. Doutor Flávio, posso fazer uma pergunta? Claro, Anderson. Eu que já tive que fazer cirurgia de reconstrução da articulação da mandíbula, eu posso vir a ter algum tipo de problema futuro se eu tenho que fazer um acompanhamento, eu tenho que de vez em quando ir a um especialista procurar, ou eu posso ficar uma revisão, isso, ou eu posso ficar sossegado? Nossa, o Anderson é o nosso personal trainer aqui de hoje, trainer, né? E ele estava comentando sobre isso. Obrigado pela pergunta, Anderson. Espetacular a sua colocação. Você me falou até que você teve um trauma, né, na articulação e precisou ser operado. Todo paciente que tem um trauma articular, alguma época da sua vida, ele tem um sangramento dentro da articulação, porque a articulação envolve osso, ligamento, músculo e o disco. Né? Isso é uma articulação. Então, é necessário, sim, fazer um acompanhamento e pode ser que no futuro você venha a ter algum problema nessa articulação lesada. Pode ser um tratamento clínico ou pode ser um tratamento cirúrgico. Mas você acompanhando, você não descobre problemas desde o início. Mas todo mundo que sofreu um trauma na articulação pode, sim, vir a ter problemas futuros nessa articulação. Pode deixar que eu vou procurar acompanhamento. Então. Ok. Muito boa a sua Tem pergunta. que fazer a revisão periódica. Mas tem tempo ou é quando ele sente alguma coisa? Não, quando ele sente alguma coisa. O Anderson, com certeza, é um profissional da área, né, e que cuida da sua saúde. Então, eu tenho certeza que o primeiro sintoma, ele vai procurar um especialista para que ele possa ter um acompanhamento adequado. A pergunta não sei se é dirigida ao Anderson ou ao Dr. Dácio. O carnaval está chegando, dá tempo de emagrecer alguma coisa para o carnaval? Emagrecer alguma coisa, não seja uma coisa muito grande, um valor muito grande, dá. Alguma coisinha. Ou pelo menos para se preparar para depois do carnaval, né? Começar a emagrecer com mais intensidade. Mas dá tempo, sim. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Emagrece uns 2 quilinhos agora para esse carnaval e continua emagrecendo para o próximo, de 2017 também. Então. Ou melhorar teu preparo físico para você pular bastante no carnaval e emagrecer no carnaval.
inclusive. Né? Por que Não ficar só emagrecer? olhando. Anderson, acho que por que emagrecer de forma saudável? Também é extensiva ao doutor Dácio. Emagrecer de forma saudável, mas É uma... eu não quero nem arriscar outra parte da pergunta que não existem seja formas, saudável. existem formas não saudáveis de emagrecer. É. Então, eu estava conversando com o Dr. Dácio no intervalo, e as pessoas procuram a gente para emagrecer e falam assim, olha, eu quero emagrecer de qualquer jeito. E aí a gente vai cuidar da saúde dessa pessoa também, melhorar o condicionamento físico, fazer essa pessoa diminuir o percentual de gordura, melhorar o tônus muscular, melhorar a postura, melhorar a flexibilidade, a força, a resistência, a mobilidade articular, que é importante a pessoa melhorar. Então, esse conjunto de fatores que a pessoa ela vai ter de melhora vai ser de forma saudável, e como brinde, se ela tiver uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, ela vai emagrecer. E a gente sabe que existem outras formas, que o pessoal toma remédio, o pessoal busca Dietas malucas, dietas né? malucas, tomam remédio. Jejum, por exemplo, tem gente que faz jejum, ou jejuar 2, 3 dias, ficar sem comer absolutamente nada. É absolutamente Só não com água. saudável isso. Tem um outro, Isso. só água, tem fruta, determinado tipo de fruta, seria isso? A cada verão, a cada temporada se inventa uma coisa, né? As dietas da Algumas moda, né? são derivadas de anteriores, com algumas modificações, mas a cada momento se lança um livro e o indivíduo fica rico com esse livro, né? Mas todo mundo, a grande maioria das pessoas que tem um pouco de cultura, sabe exatamente o que é bom e o que não é bom, né? O que é saudável e o que não é saudável. Mas às vezes precisa de alguém para exatamente mostrar isso no livro. Circulação, a clínica circulação é aqui próxima da UTV, do prédio da UTV. Distante da Rádio Trianon, mas próximo da... Isso. O senhor tem lá uma cabine que eu entre, tiro o paletó e a gravata e saia que nem um super-homem? Não, ainda não. Ia ficar milionário se tivesse. O que eu posso propor para você, a gente tem uma aula de boxe. Sim. E que você se torne o sparring dos alunos. Você com certeza vai emagrecer, mas você não pode reagir. Você tem que ser passivo, você não precisa fazer nada. Mas essa época de verão é propícia às pessoas imaginarem que vão conseguir a fórmula mágica. Isso, não é? Isso. Mas você fala de uma metodologia como é avaliar, corrigir e fortalecer. Isso. Isso. A gente faz uma avaliação prévia do que a real necessidade que a pessoa tem. Isso é uma avaliação das articulações. Então, não adianta nada a pessoa não ter uma mobilidade articular no quadril, no tornozelo, no pé, na torácica, e querer fazer um agachamento com bastante peso para poder ter a coxa da moda, para poder ter o bumbum empinado. Então, a pessoa não tem condições e a gente vê que a pessoa acaba se machucando. Então, a gente faz uma avaliação lá no Centro de Treinamento Personal SA, onde a gente avalia o movimento das pessoas e ver se a pessoa realmente está preparada para fazer determinados exercícios. Se ela não está preparada, a gente corrige, faz uma correção com alguns exercícios corretivos de tanto alongamento como exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento, no caso de fraquezas musculares, e aí sim a pessoa está preparada para fortalecer. E aí ela pode fazer o agachamento dela, ela pode fazer o levantamento dela e os exercícios de uma maneira melhor. Então, ela vai conseguir ter um resultado final depois muito mais vantajoso do que se ela ficar lá sem corrigir, ela pode se lesionar e acabar interrompendo o treinamento. Então, a metodologia é avaliar, corrigir, para depois fortalecer, ela vai te dar um tempo maior de treinamento e você vai ter um resultado muito mais duradouro, entendeu? Então, é importante a pessoa saber por que está fazendo as coisas, né? Isso. Tem gente que não quer saber. E falando Como saber? Você tem que entender um pouco exatamente daquilo que você está fazendo. Não é simplesmente repetir um exercício sem saber por que está fazendo. Você tem que ter uma finalidade. Então, você tem que mostrar para a pessoa qual é a finalidade. Você pretende chegar aonde? O que você vai obter de benefício nesse tipo de movimento que você está fazendo? Os senhores são profissionais extremamente dedicados à circulação clínica, condicionamento físico. A tua academia? Centro de Treinamento Personal SA. Centro de Treinamento Personal SA. Vocês são profissionais extremamente dedicados, competentes, né? Mas e aqueles que vão à academia e são largados lá? Pagou a mensalidade, pagou o equipamento está aí, os instrumentos estão aí, você se vira, porque os profissionais diferentes de vocês não estão atentos ao que acontece. Às vezes o próprio cliente não quer saber.
de ajuda. Tem gente Sim. que traz já um histórico, um treinamento que ele quer seguir, independentemente. Há pouco tempo, Como uma é que é menina. o Há pouco tempo, uma menina esclarecimento? Como foi. é que faz com Você isso? tem que chamar a pessoa. Essa é a vantagem de você fazer uma avaliação prévia e mostrar para a pessoa que nós estamos ali para fazer uma coisa séria, certa e séria, né? E convencê-la a seguir nossa metodologia. Não é uma coisa, você não está ali para fazer qualquer coisa, até colocando os riscos que podem ocorrer. O senhor ia citar Há um pouco caso. tempo, uma menina foi fazer um treinamento de abdominal de ponta cabeça. Ela se Eu pendurou numa barra. Ninguém falou para ela fazer isso, até ao ponto que eu sei. E ela caiu ao fazer o treinamento, teve uma fratura de coluna, ficou com lesão na coluna, teve que operar, não sei nem se teve alguma lesão definitiva. Quer dizer, porque na cabeça dela, ela tinha visto alguém fazer isso, e ela achou que ela devia fazer exatamente igual. Ver no filme, ver Vendo no aqueles... Vê no YouTube, Instagram, no isso é YouTube. muito comum. Então, a Isso pessoa é tem que ter um muito comum. discernimento, né? De saber, eu comento com os clientes, eu não chego numa clínica médica e chego para o médico e falo o que eu tenho que tomar de remédio, o que eu tenho Exatamente. que tomar, o que eu vou Exatamente. fazer. Então, eu não precisaria de um médico. E a mesma coisa na academia. Se a pessoa chega lá e ela só aluga o espaço, ela assume o risco de se machucar, de se lesionar. Então, a pessoa tem que ter o discernimento de procurar profissionais que vão atender a necessidade dela e vão saber o que passar, o que prescrever. Entendeu? Então, lá no nosso centro de treinamento, por exemplo, todos os treinos, a gente não trabalha com ficha de treinamento. Todos os treinos é o professor, é o treinador que prescreve. Então, você chega lá hoje, o treinador vai estar com o seu relatório, com a sua avaliação e vai te prescrever o treinamento do dia. Então você não vai fazer nada que você acha, eu vi no YouTube uma blogueira, eu vi no Instagram uma blogueira fazendo um exercício da Que é muito moda. comum, Então a gente vai avaliar se aquele exercício realmente funciona mesmo e talvez a gente te passe para te agradar. Mas geralmente a gente convence a pessoa que a nossa metodologia já vai. Eu acho que se você conseguir convencer a pessoa, que são duas coisas importantes, você ter um pouco mais de conhecimento e saber por que você está comendo determinados alimentos, né? Quais são os benefícios ou não, por que você Se a come parte determinados dele, alimentos e parte por que dele você para faz. fortalecer a articulação é mastigar bastante. E por que você faz determinados movimentos ou deixa de fazer determinados Sim. movimentos para a sua saúde. O importante é a sua saúde. Então você tem que saber pelo menos essas duas coisas. Pois Entendeu? comentando exatamente o comentário do Anderson, do Dr. Dácio, o que fazer para ter vontade de fazer atividade física? Essa é uma pergunta que acho que todo mundo... Eu invejo de uma maneira, uma inveja saudável de ver aquelas pessoas que chegam para mim. Quando eu posso praticar atividade física? Quando que eu posso voltar? Eu, na faixa dos 40 aos 60 anos, eu vejo que isso é muito difícil. Mas eu acho assim, sabe que é importante você procurar dentro de você alguma coisa que você possa efetivamente fazer. Se você não consegue ir num local, numa academia, mas você consegue sair perto da sua casa Caminhar. e vai caminhar, comece fazendo o mais simples. Sim. Não comece fazendo grandes, não, projetos. Caminhando. O meu próprio exemplo, eu comecei caminhando. Eu tentei a primeira vez correr. Eu vim correr aqui no Ibirapuera, eu vi um senhor correndo, eu estava com uma roupa nova, novinha, de treinamento. Eu fui tentar correr atrás dele, ele olhou para mim e deu risada. Depois de 100 metros eu quase caí, de tão cansado que eu estava. Ele falou para mim, é a primeira vez que você vem, né? Estou vendo pela a sua roupa que é novinha, seu tênis é novo. Não é assim. Você tem que ir aos poucos, vai andando. Ele Tá falou certo. isso para o médico. Falou para mim exatamente isso. Mas O cara era um corredor profissional já, Sim, entendeu? pegando E o eu gancho fui- da pergunta, se tem um profissional hoje que ajuda muito a gente, é o médico. Então, se o seu médico realmente mandar e prescrever você fazer uma atividade física, aí você vai falar, se eu voltar daqui 6 meses na consulta e não fizer o que o meu médico mandou, ele vai puxar minha orelha. Vai ou não vai, doutor? Com certeza. O Zancopé já teve penso isso aí, mas você seguiu a orientação médica? Estão Como? puxando a Tive orelha. o quê? Até Você hoje. seguiu a orientação Puxão de médica? orelha? Puxão de orelha é de Que eu já te monte. orientei isso aí. Sim, puxão de orelha ele vai estar preparado para outro. Exercício com copos e garfos é fácil. Exatamente. né? Exatamente. Mas eu acho realmente, sabe aquela história de a gente falar, faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço?
Então, assim, eu vejo que é difícil, né? Como o paciente que vem e fala que é fumante. Eu já fui fumante outrora. Então, é difícil realmente parar de fumar. Mas eu gosto de focar essa questão de hábitos de vida saudável, mudança de hábitos, emagrecer, fazer atividade física, mas eu gostaria que isso fosse mais fácil, se coubesse dentro da realidade. Por exemplo, a hora que eu olho o Anderson trabalha com isso, o Dr. Dácio trabalha com isso. Então, é muito mais fácil. Mas, para quem é sedentário, eu vejo uma dificuldade muito grande. Eu tenho lá meu personal, indico todo mundo a fazer, a quem não gosta de atividade física, ter o personal, porque isso faz um estímulo maior. Quando ele vai até o meu prédio, eu falo, eu tenho que descer. Isso mesmo. E eu dou, às vezes, um balão nele. Falo, eu não dormi bem. Manda um WhatsApp hoje, WhatsApp hoje. Hoje eu não vou. Então, é difícil, doutor. É difícil, Anderson. Eu sei que é difícil, mas a gente tem várias desculpas no dia a dia. Eu tem dias que eu dou 10, 12 aulas e chega no final do dia, 21, 22 horas, eu tô cansado e eu penso, nossa, não, eu vou praticar 30 minutinhos, faço a minha rotina de 30 minutos de exercício e eu termino o treinamento muito melhor do que eu comecei. Tenho uma disposição, vou para casa, tomo banho, janto, brinco um pouquinho com meu filho e aí eu penso, olha, se eu não tivesse feito nada, nem esses 30 minutos, eu estaria muito mais cansado. Sim. E no outro dia eu não teria condições de ter uma carga de trabalho também. Porque hoje em São Paulo a gente vive uma carga de trabalho muito grande, então a gente tem que fazer uma atividade física também pensando que vai ajudar na nossa profissão. O Dr. Dácio eu encontro várias vezes aqui, já encontrei com ele várias vezes aqui no Ibirapuera, né? Eu estacionando o carro e ele caminhando, porque fica próximo aqui, e ele, não, estamos... Eu falo que eu faço no Ibirapuera, às vezes, eu faço uma coisa que é uma meditação em movimento. Porque tem um professor nosso que dá aula de yoga, ele faz a meditação parada, né? Eu falo assim para ele, olha, eu acho que existe uma meditação em movimento, porque é o que eu faço. Porque eu vou caminhando e eu realmente me desligo de tudo. Eu ponho minha musiquinha, dou a volta no parque e vou embora, e a impressão é que eu viajei naquele momento. Isso é uma coisa legal. Eu me sinto muito bem quando termina esse passeio que eu faço. Para vocês dois, o fato de, como o senhor disse, sair ouvindo música, ajuda ou a interação com o ambiente é mais saudável? Para mim, eu uso muito música. Eu gosto dos dois casos, então, igual o Dr. Dácio citou, às vezes eu também me desligo quando eu estou fazendo meu exercício sozinho no centro de treinamento ou em algum parque. Eu medito, eu penso em coisas boas, eu faço minha espiritualização interna, mas a gente também tem uma modalidade chamada treinamento em grupo. Então não adianta nada você estar participando de um grupo treinando com outras pessoas, que é bacana também, que você está interagindo, vendo outras pessoas tendo a mesma dificuldade que a sua e superando, se você está com um fone de ouvido. Então existem momentos. Então se você está fazendo uma caminhada no Parque do Ibirapuera, está fazendo um exercício em alguma esteira, alguma coisa, coloca aquele som, é bacana, vai te estimular aquele som que você gosta. Mas, às vezes, você está participando de um grupo de pessoas e é legal você interagir com essas pessoas durante a atividade física. E tem pessoas que precisam ter essa aula em grupo, não gostam de treinar sozinho. Não tem prazer nenhum em treinar, sair andando ou correr sozinho. O grande problema do brasileiro é o esporte individual. Né? Nós temos problemas de atletas, né? Porque o esporte individual é um negócio terrível no nosso país. Então, quanto mais agrupar, melhor é. Isso. Então, quando o senhor diz essas pessoas que têm necessidade de uma convivência para praticar um esporte, aí tem que agrupar. Isso. Correto? Isso. Agora, o que irrita nessas academias é o som. Por isso que eu perguntei do som. Tem lugar que tem um bate-estaca lá dentro, que eu não sei como é que eles... Você imagina, em determinados momentos, eu tenho aula de yoga, que é aquele som absolutamente zen, né? E tem uma aula de dança, então você tem que compatibilizar os horários, principalmente para um não atrapalhar o outro.
isolar as salas realmente. E Não, tem mas gente, aula de dança e é um uma coisa. público totalmente diferente. Vocês não conhecem a academia. Vocês entrarem nas academias aí, acho que é pro professor não conversar com o aluno, Isso. por não interagir com o aluno, Pro tal aluno- a altura do som que fica lá dentro. Por exemplo, exagero. no nosso centro de treinamento, a gente coloca um som, mas em determinados momentos do treino. Então, tem determinados momentos do treino que a gente precisa da concentração. Então, eu vou ensinar uma técnica nova de um exercício para uma pessoa. Se eu colocar o som no último volume, eu vou ficar explicando o exercício e ele não vai entender nada. Então, a gente diminui o som vai ou escutar. desliga. Não vai escutar nada. E aí, a gente diminui. E na parte que a gente precisa que a pessoa agite mesmo, que é a parte que a gente chama de treinamento aeróbio intervalado, ou um circuito que a gente monta muitas vezes no nosso dia a dia, aí a gente coloca um sonzinho para animar, para o pessoal pegar um pouco mais, caprichar um pouco mais na disposição. Né? Mas o som, às vezes ele ajuda e às vezes ele atrapalha. Pode Então, atrapalhar bastante. Como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Você está ouvindo, Zacopé? Edição do Gente que Fala. Alô? Tudo bem, Dr. Letísio? Alô? Cadê o Dr. Letísio? Não veio hoje? Letísio. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós retornaremos também para falar com o Dr. Nelson Letísio. Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, ao TV www.universal.com.br.
altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopete. Você está ouvindo agora? Dr. Nelson Letísio é cirurgião plástico. Dr. Letísio, podemos falar sobre a utilização do laser para tratamento estético? Alô? Dr. Letísio é cirurgião plástico, participa conosco do Gente que Fala. Eu gostaria que o senhor abordasse o uso do laser para tratamento estético, tratamento de clínica, Dr. Letísio. Você está ouvindo bem agora, Jacopete? Alô? Alô, Jacopete? Olha, a gente não consegue contato com o Dr. Letísio, de outra forma a gente vai prosseguir. Conosco hoje o Dr. Flávio Torresan, José Flávio Torresan, que é cirurgião bucomaxilofacial, personal trainer Anderson dos Santos e o médico angiologista, cirurgião vascular, Dr. Dácio Prota. Dr. Dácio Prota, circulação clínica de condicionamento físico. O Anderson, qual é o nome? É Personal SA. Personal SA. Está escrito aí, né? Tá escrito. Tá. Você já providenciou uma camiseta? Vou ouvir. Próxima vez eu Não cabe no peito, circulação. Né? Não cabe no peito o nome todo. Doutor Dácio, quando a gente iniciou o Gente que Fala, eu abordei com o senhor o fato de que até algum tempo atrás, né, 50 anos, na medicina é um curto espaço de tempo. Né? Alguém que passasse por algum procedimento médico, a recomendação é que não fizesse absolutamente nada. Fique em repouso e, como o senhor disse, reza para ver se melhora logo. Hoje o conceito é completamente diferente para vários tipos de situação. Eu diria que quase todas, viu? Tem um colega, se não me engano, chama Winston, é um médico inglês, que ele fala mais ou menos assim, ele fala que a atividade física para o ser humano está relacionada à saúde e o repouso está relacionado à doença. Então, assim, a gente tem que superar isso aí com a movimentação. Você tem que sair do repouso para a movimentação. Eu posso dizer que a atividade física é preventiva, é uma ação preventiva? Sem dúvida. É dessa forma que eu posso abordar? E se você imaginar que o ser humano, na verdade, ele fica a maior parte do tempo, deveria estar em movimento e menos parado, né? E a gente, na vida atual, é muito comum que a gente inverta esse procedimento, né? A gente fique mais parado do que em movimento. E o corpo humano, ele é feito para a movimentação. Dentro da minha área, da parte de circulação, isso é nítido. Quer dizer, o coração, ele se contrai e dilata constantemente, jogando sangue para todo o corpo. Essa movimentação de sangue está ligada também à movimentação física. Eu costumo dizer que o oxigênio é o alimento do corpo. Isso. Quanto mais se oxigenar, sem melhor dúvida é. Nenhuma, sem dúvida é isso, esse é o princípio. Nenhuma. Seria esse o princípio. E a partir disso, começou-se a descobrir que uma série de doenças degenerativas estavam relacionadas ao sedentarismo. Agora, principalmente, a parte imunológica, que nunca se deu muita importância. Hoje em dia a gente sabe que a parte imunológica é muito desenvolvida com a atividade física. Desde pacientes que têm doenças autoimunes, doenças que produzem anticorpos contra o seu próprio organismo, doenças do tipo AIDS, tudo que você, dependendo da sua parte imunológica, a atividade física exerce um benefício muito, câncer inclusive, né? Em determinadas fases é muito importante a atividade física. Né? Doutor, Pois posso não. fazer uma pergunta para o doutor? À vontade. Doutor, no caso, alguns clientes procuram a gente e eles já têm problemas prévios de circulação. E a gente comenta, pede para ele voltar no médico dele
e trazer as indicações. No caso, quais seriam as indicações para quem já tem um problema de circulação, varizes, etc.? Vamos dividir assim em duas partes, mais rapidamente. Problemas de artérias e de veias. As artérias que levam sangue às extremidades. Isso aí é diretamente relacionado ao movimento. Tanto que eu comecei a trabalhar exatamente isso, cuidando de pessoas que tinham obstrução ou dificuldade na chegada de sangue às extremidades. Então, o exercício mostrou que muito mais eficiente do que medicamentos era a atividade física. Você conseguia resultados muito melhores com pessoas que não tinham nem condições de comprar um medicamento, mas tinham condições de fazer atividade. A gente começou a separar um grupo de pacientes que não tinham condições de fazer uma academia ou de fazer uso de medicamento e colocamos para fazer atividade física e, surpreendentemente, obtivemos resultados muito grandes. Isso que nos levou adiante nesse caminho. Doutor Dácio, para complementar, ele citou varizes. Isso. Sempre se disse que pessoa que tivesse varizes não poderia... Exatamente, fazer algum tipo de atividade. Muitos colegas, inclusive, ainda acreditam nessa coisa, que é uma coisa totalmente errada. A variz, o retorno do sangue, é muito dependente do movimento. A gente tem um coração periférico, que a gente chama, que fica na panturrilha. Quando você mexe a panturrilha e caminha, você impulsiona ou faz o retorno do sangue para o pulmão se fazer de uma forma mais intensa. Então, esse movimento é extremamente importante. Esse coração periférico, ele diminui de intensidade com o repouso, com o sedentarismo. Se você movimenta, se você tem uma musculatura com uma tonicidade boa de panturrilha, você ajuda o retorno do sangue, mesmo em pessoas que tenham varizes. Tá? Se você tem varizes e com indicação de cirurgia, você tem que operar e resolver o problema. Isso é outro tipo, isso é outra coisa, estado, exatamente. Outro Mas estágio. Não deve deixar de fazer atividade física porque tem varizes. Isso não tem nenhum sentido. Doutora Fernanda Ferreira, prazer tê-la aqui. Boa tarde. Prazer, boa tarde. Doutora Fernanda, cirurgia plástica. A senhora é cirurgiã plástica? Isso, sou especialista em cirurgia plástica, né? Hoje eu trabalho mais com a parte de medicina, com a cirurgia plástica estética, mas eu sou cirurgiã plástica, a gente acaba fazendo reconstrutora, estética, mas o grande movimento da gente hoje no consultório, no dia a dia, é a cirurgia plástica da parte de estética. Então, eu iria lá, procuraria a senhora lá para falar, tem jeito? Onde é que eu posso melhorar? Isso, ou então falar o que te incomoda, né? Toda vez que eu faço essa pergunta, aí o cirurgião plástico começa a olhar e acha um monte de defeito. Mas a pergunta básica é o que te incomoda. Geralmente o que incomoda o paciente, porque às vezes, pelo olhar do cirurgião, a mim pode incomodar alguma coisa que a pessoa não incomoda aquilo. Então, depois você pode até, com jeitinho, quando você conhece melhor o paciente, mas o certo é a gente não colocar um complexo onde não existe, né? Existem preparativos especiais? Sim, hoje se banaliza muito. Vou fazer uma lipo, vou colocar uma prótese, o pessoal muita gente acha que é como ir no cabeleireiro, não é bem assim. É uma cirurgia muito séria que a pessoa tem que estar preparada. Física, fazer todas as avaliações, exames de sangue, exame cardiológico, o exame da parte vascular, a gente avalia muito essa parte de vascular, se tem varizes, porque as cirurgias vão alterar uma série de coisas no funcionamento do organismo. O repouso da cirurgia plástica pode provocar as tromboses, as embolias, que são mais graves, e a gente tem como prevenir com uma série de cuidados, mas o paciente não pode esconder nada da gente, né? Essa época de verão, as pessoas querem ficar mais bem apresentáveis, vou colocar dessa forma, assim, Sim. né? Para evitar, a pessoa quer ficar mais bonita no verão, mas as pessoas querem ser mais apresentáveis. Esta época é indicada? Indicada, sim, mas assim, não vai dar para aproveitar exatamente nesse verão, porque no pós-operatório também, uns 3 meses sem sol, tem toda a parte de usar modelador, cinta, principalmente quando é corpo. Quando é rosto também, né? Nariz, pálpebra, face,
toda cirurgia envolve uma recuperação que precisa ficar longe de calor, de sol, porque pode... Atividade física? Atividade física também. Então vai contrapor os dois aqui. Atividade física, a gente... Mas é um período, geralmente, né? com cirurgia plástica, um mês a gente não deixa fazer nada. Sim. Nem dirigir, a maioria das cirurgias. Depende onde mas, a assim, região do corpo. Em corpo, menos lipo que pode até dirigir, mas o mesmo exercício físico na lipo, você vai fazer, acumular um edema, pode aumentar o inchaço. Então, um mês, a pessoa tem que ficar bem quietinha. Por isso, esses cuidados de pré-operatório, se a pessoa tem varize, tem um problema circulatório, a gente trabalhar junto até com uma avaliação. Tem paciente que a gente precisa até de uma avaliação do vascular, não só um exame normal, uma liberação mesmo, porque são cirurgias que você está tratando com pessoas que estão saudáveis, né? E você não deve... Quanto mais precaução tiver, melhor é. Doutor Flávio Torresan, apneia. Quando a gente comenta sobre apneia, a gente imagina que seja um problema apenas de adultos. Mas é comum também para crianças? É comum, Zancopé. E essa conversa do Dr. Dácio, do Anderson, é super importante para a apneia no adulto, né? Então, emagrecer e manter a atividade física vai fazer melhorar uma apneia que o paciente tenha, ou então vai evitar que ele tenha com exercícios de correção de postura. Agora, a apneia na criança, ela é muito diferente, as suas consequências são muito diferentes do que no adulto. O adulto, ele fica irritado, ele fica sonolento, a privação de sono causada pela apneia traz outros distúrbios cardiovasculares, outros distúrbios metabólicos, chamada síndrome metabólica, mas a criança é totalmente diferente. A criança fica hiperativa, ela fica irritada. Então, muitas crianças que são tratadas de hiperatividade, na verdade, precisam ser investigadas se ela não tem apneia obstrutiva do sono. Então, crianças que dormem de boca aberta... É semelhante ao problema do adulto. O adulto também fica irritado. Fica irritado, mas é um tipo diferente. A criança fica hiperexcitada, hiperestimulada. Então, os pais levam a criança ao médico e o médico, às vezes, diagnostica como hiperatividade. E ao passo que, se ela levar, por exemplo, no otorrino ou no dentista de criança, que é o odontopediatra, pode ver se ela tem uma mordida errada que faz com que ela respire pela boca. O certo é respirar pelo nariz. Respira pela boca, se essa criança está roncando, né? Então, você olha a criança com aquelas olheiras. Então, aquelas olheiras são um sinal, são uma indicação de que essa criança está dormindo mal. E, às vezes, ela é hiperativa. O problema é que, às vezes, a causa está sendo maltratada, né? No sentido de bem tratada ou maltratada. O diagnóstico equivocado. O diagnóstico equivocado, exatamente. Então, a criança com apneia obstrutiva do sono tem hiperestimulação. Ela, às vezes, ela é uma criança super agitada. Então, às vezes, o tratamento de uma amígdala grande ou de uma adenoide grande, que são tecidos de defesa do nosso organismo, e que, por exemplo, a adenoide, a criança tem, depois ela vai evoluindo, ela vai regredindo. Mas, às vezes, é muito melhor operar e remover as amígdalas e adenoide do que deixar essa criança sem sono. Então, essa criança ela fica hiperestimulada e, às vezes, ela perde a capacidade de concentração. Gostaria que o senhor reafirmasse a relação que o senhor disse sobre, no adulto, o condicionamento físico que tanto o Anderson quanto o Dr. Dácio têm enfatizado aqui. Então, no adulto, existe um grande problema, Zancopé, porque a apneia, no adulto, faz ele engordar, por mecanismos diversos. E ele engordar aumenta a apneia. E a apneia faz com que ele engorde. E esse paciente não consegue, muitas vezes, emagrecer. Daí, o tratamento da apneia ser multidisciplinar. Nós vamos precisar de todo mundo que está aqui em alguma fase ou outra,
né? Então, eu vou precisar de um personal que dê estímulo para esse paciente trabalhar. No cirurgião vascular, no caso do Dr. Dácio está aqui, para avaliar qual foi a perda cardiovascular, ou qual foi a falta de estímulo que esse paciente tem, que vai levar a outros problemas seríssimos, né? Como a arteriosclerose e a síndrome metabólica. A gente vai ter aí um endócrino tratando, vai ter um médico do sono, que é o especialista em medicina do sono, o fisioterapeuta, ou fono, que faz a parte de motricidade oral. Então, é uma equipe grande que pode trabalhar em cima disso. O cirurgião bucomaxilofacial, ele entra para fazer uma cirurgia que é a mais resolutiva para a apneia obstrutiva do sono. Porém, a gente indica só para 10% dos pacientes. Pacientes que não sejam obesos, pacientes que tenham estreitamento real das vias aéreas e que é uma cirurgia esquelética. Como a doutora aqui bem ponderou, é uma cirurgia grande, que o paciente tem que ficar acamado alguns dias. Para isso, a gente previne, por exemplo, trombose venosa profunda. Então, os pacientes obesos são pacientes que a gente não gosta de operar. Então, muitas vezes eu vou indicar ele para um cirurgião bariátrico para fazer alguma cirurgia menorzinha. Existe uma cirurgia hoje chamada sleeve, ou gastrectomia vertical, que faz com que esse paciente perca 10, 15, 20 quilos. E já é o suficiente para ele ter um start, um começo, para ele começar a emagrecer e cuidar da sua saúde. Algo a acrescentar? Não, Dr. isso Dácio? mesmo. Isso. Anderson, kettlebell. Kettlebell. Não, aqui Kettlebell. Está escrito outra coisa. É brincadeira. Qual é a pronúncia correta? Kettlebell. Kettlebell. Isso, uma bola com uma alça, um sino com uma alça. Parece o Mickey. Parece o Mickey. Sim, Surgiu as orelhas do Mickey. Surgiu na Rússia há mais ou menos uns 300 anos atrás. E eles usavam como contrapeso nas balanças na Rússia. Ficavam jogando essas bolinhas para cima e foram ficando muito fortes. E em todas as Olimpíadas os russos ganham as medalhas de ouro nas modalidades de força. Os russos são os melhores. E virou um esporte russo, chama Girevoy Sport. Na Rússia chama Giria, o kettlebell. E aí foi para os Estados Unidos e ganhou aí a notoriedade mundial aí, e veio para o Brasil em 2009, através do Arte da Força. E a gente vem praticando, depois veio com outras academias, trouxeram dentro das suas modalidades, mas a gente que trouxe para o Brasil essa modalidade em 2009, o Arte da Força. Tem indicação específica? Pode ser, dependendo do caso, se for com um profissional bem qualificado. Hoje em dia tem crianças que praticam lá com a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais lúdica, para a criança se movimentar. No caso do doutor estava falando que o sedentarismo hoje também é um mal que atinge muito as crianças acabam sendo obesas, então não tem contraindicação. O importante é fazer uma avaliação prévia do que a pessoa pode ou não pode fazer. Isso Mas a gente a faz. indicação para quem tem bico de papagaio, hérnia de disco, aí vem de encontro ao que o Dr. Dácio colocou, Isso. que é a necessidade de fazer atividade movimento, física, isso. né? Então, o doutor explicou justamente sobre isso, a necessidade. Então, a gente pede para o cliente procurar um primeiro ortopedista ou o médico que está acompanhando. Se ele tem um bico de papagaio, uma hérnia de disco, ele já vem com laudo, já vem com relatório, uma ressonância para a gente. E justamente o que está faltando nessa pessoa? Por que ele teve? Foi uma causa isso. Então o sedentarismo, muito tempo sentado, o quadril fica numa posição totalmente desfavorável e sem movimentar. O quadril, ele está na parte central do corpo. Então, se eu fico muito tempo sentado, os músculos em volta do quadril ficam atrofiados, encurtados, e a pessoa começa a sobrecarregar duas articulações, uma acima e outra abaixo. Acima é a coluna, a lombar, e abaixo é o joelho. Então, hoje a gente pega muitos pacientes com tanto problema de joelho, quanto problema na lombar, hérnia de disco, tudo por falta de movimentar o quadril, falta de fazer uma atividade física que tenha movimento. E aí, dentro da nossa metodologia, a gente escolheu exercícios que façam bastante movimento, que a pessoa vá mover várias articulações ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente não usa máquinas dentro da nossa metodologia. Tá? A máquina tem o seu papel, tem o pessoal que gosta, é importante para muitas pessoas que querem ficar
para o verão, para o carnaval ficarem sarados, mas a gente, dentro da nossa metodologia, escolheu exercícios que a pessoa se movimente bastante, principalmente a articulação do quadril. E o kettlebell, ele usa muito a articulação do quadril. Então, essa articulação vai ganhar mais mobilidade, mais força na articulação e num grupo de músculos que a gente chama de core, que é a parte central do corpo, que dá sustentação para a coluna. Então, se essa pessoa que tem já uma hérnia de disco, um bico de papagaio, ou uma protusão na coluna, ela vai fortalecer, vai fazer exercício de mobilidade na articulação, fortalecer a musculatura em volta, e aí vai evitar de progredir essa hérnia, vai evitar dela ter dores maiores, enfim. Então, tudo se encaixa com o que o doutor aqui falou, movimento. Se a pessoa se movimentar mais, ela vai... Uma coisa importante, todas essas patologias de coluna, hérnia, etc., elas têm muita relação com a movimentação abrupta, inadequada, partindo do repouso. Então, você está sentado e a tua caneta cai no chão e você vai se esticar todo, pega a caneta e sente uma fisgada posterior, ou você está esperando um avião, você pega a tua mala, levanta rapidamente e sente essa pontada. Exatamente isso. É a falta até de critério de você se movimentar de uma maneira adequada. Partindo do repouso, você vai se levantar e ter um pouco de consciência daquilo que você vai se movimentar, os músculos que você vai utilizar para levantar-se da cadeira. Esse exercício, esse movimento pensado e programado ajuda muito a prevenir esse tipo de problema. Só a idade ensina isso, doutor Dácio. Só a idade. O problema é que a idade faz a gente esquecer disso. Se a gente lembrar disso, dificilmente a gente vai ter problema. Mas o tempo de treinamento, conforme a pessoa vai treinando... Você se educa. Você é impressionante, se educa. Sim. Você acaba sempre lembrando... Quem já teve um problema de coluna, ou já operou da hérnia, ele sabe exatamente como é que ele levanta. Ele nunca levanta assim rápido. Ele sabe que não tem pressa para levantar. Então ele levanta devagar, ele se apoia e não tem mais problema. Aquele que não tem nada, a criança, por exemplo, que levanta-se rapidamente, ela se machuca muitas vezes com mais facilidade. Mas ela pode, a gente não pode levantar ela pode, rapidamente. Exatamente pode. A gente não pode. A gente tem que ter mais consciência, aí vale a experiência de cada um. Sim. Não tenha pressa. É verdade, então tem que ir lá. Acaba aí, doutora Fernanda. Tem algum cuidado específico para esse tempo? A gente falou sobre cirurgia e tal, mas do pós-operatório, qual é o cuidado específico? E no verão? No verão, tomar mais cuidado na exposição ao calor e não tomar um sol. A senhora precisa falar mais próximo do microfone. Não tomar o sol principalmente no corpo, quando se está ainda com mancha roxa, no rosto. O filtro deve ser uma coisa de uso diário de todo mundo, mas quando fez uma cirurgia tem que ter um cuidado muito maior. Uma cirurgia de pálpebra é uma cirurgia que a gente se recupera em uns 15 dias. Mas sempre sobra uns resquícios de um roxinho, um vermelhidão. Então, o sol é muito maneiro. Nem só o sol, a luz. Essa luz que a gente fica no dia a dia também pode manchar a pele em qualquer cirurgia, né? Então, esse cuidado. E o calor também que faz inchar. Então, os 2 primeiros meses, os pacientes têm que tomar bastante cuidado. Fora isso, tanto faz frio ou calor. Frio incha um pouco menos, porque tem uma vasodilatação menor quando está num ambiente mais frio. Mas todas as cirurgias podem ser feitas, tanto no verão como no inverno. No verão, são esses cuidados maiores e a cinta, modelador, quando é corpo, que incomoda um pouco mais, porque você está com mais roupa. Doutor Flávio, o senhor usou um termo aqui que é interessante sobre mordida errada. A pessoa pode ter esses problemas que o senhor falou que são aparentes. Sim. Mas existe algum momento que a pessoa possa procurá-lo porque fala, eu estou com um problema? Tem alguns pontos assim, não sei. Não, na verdade vai desde... Morder a bochecha, morder Não, olha, a mordida errada pode acometer uma criança com uma série de vícios, como chupar o dedo, por exemplo, e isso pode ser resolvido com ortodontia.
A partir de um certo momento, a partir dos 16, 17, 18 anos, que o esqueleto facial já está reorganizado, então a partir daí é que pode-se procurar tratamento cirúrgico para correção da mordida. Mas aí ele vai procurar um ortodontista, que é quem cuida do aparelho ortodôntico, e vai procurar o cirurgião. Mas pacientes adultos que vêm até nós com uma mordida errada, reclamam às vezes que está mordendo a bochecha ou que está mordendo o lábio frequentemente. Então, aí eu tenho mordidas que são ligeiramente erradas, mas que podem ter uma correção cirúrgica. Doutor José Flávio Torresan, alguma forma de localizá-lo, algum endereço que o senhor gostaria de... Existe um site que fala justamente de correção cirúrgica de mordidas, de apneia do sono e de cirurgia da articulação, que é essa que a gente estava falando agora há pouco. O site chama www.ortognaticatoresan.com.br. Ortognática é a cirurgia para correção dessas deformidades. Grato por ter vindo ao Muito Gente obrigado, que viu, Fala. Doutora Fernanda Ferreira, alguma forma de localizá-la, algum Pode endereço? ser através do site também, www.doutorafernandaferreiraborde.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada. Você, o Anderson, Personal SA, como é que localiza você? Através do site também, www.personalsa.com.br ou www.artedaforca.com.br, que também é a escola de treinadores que a gente tem no Brasil. E a gente tem 2 unidades, uma em Santana. Não vá se equivocar, porque não tem o C cedilha, né? Forca. De força, arte da força. E 2 unidades, uma em Santana e outra em Guarulhos. Então o pessoal de Guarulhos hoje pode assistir a reprise na TV Guarulhos. 11h30 da noite. A gente tem a unidade no Bom Clima. Grato por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Doutor Dácio, como a gente o localiza? No Facebook, Circulação, e www.circulação.com.br. Aqui no Ibirapuera, quais os dias o senhor vem aqui? Quase todos os dias aí. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e o aniversariante do dia, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.